Mas há outras distrações. Há distrações como pessoas, Sim. há locais. Às vezes, algum local não te faz bem. E você insiste em estar naquele local. Com pessoas que às vezes não... A ideia não bate. Não. A ideia aqui não é falar que alguém é ruim ou não. Às vezes a sua ideia não bate. O local não bate com você. A energia não é a mesma. Não é o local onde você gostaria de estar. Mas às vezes parece que a gente insiste em estar em locais com pessoas que não é pra gente. E aí o quanto isso pode te tirar do foco, o quanto isso te tira de quem você realmente é, dos seus objetivos, da sua estrada. Yo, what's up, y'all? This is your boy Chris. Aqui é o Poeta Cássio, salve a todos, mano. E aí? Salve, salve, Poeta Cássio. Como Salve, é que você tá, salve. moleque? Tô bem, graças bem? a Deus. E você, como é que tá? Hoje tem copinho novo pra gente Vamos poder... brindar mano, esse domingo à noite, meu querido. Que É Deus que você nos tomou abençoe. é que você tomou antes, né? Falando que, tipo, não é da hora tomar Não é antes. da hora? Eu tomei antes? Eu tomei e brindei com você? É. Não, tá suave, é só bênção, mano. I'm Tem sorry, isso, né? bro. Quem Amém. adivinhar o que a gente tá bebendo no final do programa ganha uma surpresa. Hoje a gente vai falar sobre distrações, rapaziada. Falar um pouquinho sobre curtas distrações, distrações a longos períodos que fazem você tirar o seu propósito, às vezes propósito de vida, às vezes seu propósito do dia. Então a gente vai trocar uma ideia com vocês hoje um pouquinho sobre isso, certo, poeta? É isso, yeah, boy Christian. Eu trouxe até uma colinha pra gente não se perder. E aí uma parada que eu gostaria de falar é como evitar as distrações. E o que seriam as distrações? Eu vou dar um exemplo, sei lá, bem curto de distração. Você precisa arrumar seu quarto. E aí você tá arrumando seu quarto, aí você começa a colocar uma música, aí você vai responder alguém no Instagram, aí você começa a verificar, sei lá, assistir algo na televisão. E aí quando você vai ver uma parada que era pra você fazer em 30 minutos, 1 hora, foi lá sua tarde, seu dia, e você ainda não terminou de fazer o que teria que ser feito. Acontece comigo às vezes. Muito, né? Muitas vezes. Será que pessoas que têm TDAH tendem a... Bom, completamente, né? Porque se você tem TDAH, você... Se eu for falar por mim, tipo, é uma coisa que, tipo, ocorre. Isso tende a ocorrer, né? Como é que você faz para evitar isso? Falando sobre essas curtas distrações, assim, não vou falar de carreira por enquanto. Olha, na verdade, eu acho que eu tô ainda aprendendo a lidar no processo, né? Eu tava até conversando com os caras ali nos bastidores. Era justamente esse o tópico que a gente tava conversando, porque, tipo, principalmente quando você tem umas questões assim, mano, você tem que se policiar o máximo possível, porque eu noto que, assim, durante o dia a gente tem nossas primeiras atividades, segundas, terceiras, e assim sucessivamente. Daí acaba que a gente acaba ficando focado em umas e acaba tirando o foco de outras coisas que a gente vai fazer durante o dia. Aí eu acho que é interessante a gente poder colocar gradativamente, colocar cada coisa no seu devido lugar. Então, por exemplo, agora eu preciso arrumar o meu quarto para sair. É muito comum... Focar só nisso. É muito comum ficar arrumando meu quarto para sair quando eu tô pensando, sei lá, em alguma coisa que eu tenho que fazer no meu trabalho. Entendeu? Mas não, tipo, tenta focar no seu quarto para sair, porque eu acho que, tipo, isso vai evitar com que você se distraia, de repente, pô, eu tinha que ter pegado a chave do meu armário da academia e não peguei. Será que eu fechei meu carro? Será que eu fechei... Entendeu? Eu acho que, tipo, isso ajuda um pouco no processo, mas não sei se você concorda com o que eu tô falando, Não, mas... completamente, porque assim, você tocou num ponto, inclusive, que eu acho que é muito, muito louco hoje em dia, é que a gente não vive o presente. É muito louco pensar nisso, mas a gente tá sempre fazendo alguma coisa, pensando já na próxima coisa, e acaba que às vezes a gente não faz nem a coisa que a gente está fazendo direito e nem a próxima coisa. Então, assim, eu acho isso muito importante, a gente focar no presente, no que a gente está fazendo agora. Então, se agora eu tô com a minha família, agora eu tô com a minha família, depois eu mexo no celular. Agora eu tô no celular, sei lá, vou tirar uns 10, 20 minutinhos, beleza, fica lá, curte o que você tem que curtir. Mas depois, quando você precisar fazer uma tarefa, tenta focar 100% naquilo que você está fazendo. Eu dei esse exemplo, será que eu fechei meu carro, minha casa? Vou abrir só um parêntese. Uma coisa que às vezes pode ajudar vocês em relação a isso, essa é bônus, hein? É você falar o que você está fazendo. Então, por exemplo, quando você vai sair da sua casa e você estiver trancando o portão, você fala em voz alta, estou trancando o portão, estou trancando o portão, estou trancando o portão. Fala 3 vezes, não tem erro, mano. Não tem erro. Eu fico pensando só, eu acho que, tipo, não sei, às vezes a gente tem um problema de memória que a gente esquece até mesmo de falar que está trancando o portão. Então, tipo por exemplo, a gente não lembra de trancar o portão, então é muito difícil a gente falar que tá trancando o portão, até porque a gente não trancou. Ou a gente fala que tá trancando o portão e depois a gente também esquece que a gente falou que tava trancando o portão. Ou às vezes a gente falou que trancou o portão, que tá trancando o portão, só que a gente não trancou o portão. Nossa. Entendeu? Então, tipo, é uma outra questão. Lembro. Assim, é complicado, mas eu acho que o fato de você, pelo menos, ter a preocupação vai fazer que, mesmo que nessa primeira vez você não lembre, você, tipo, seja falho nisso, das próximas vezes eu acredito que você
vai estar memorizando com o tempo você fala, pô, aquela vez lá eu esqueci, mas só pelo fato de eu estar preocupado com fazer da próxima vez, com fazer agora, acho que nas próximas vezes eu vou estar lembrando disso. Né? Mas precisa de ação, né? Porque assim, eu vejo que às vezes eu, por exemplo, eu fico muito preocupado, eu tenho a preocupação com as coisas, mas eu não tomo a ação. Eu sei o que está me distraindo, mas eu não paro. Então, por exemplo, se eu sei que o celular está me distraindo e eu sei que se eu receber uma tal notificação eu vou olhar, por que eu deixo meu celular perto? Se ela mandar mensagem, já era, mano. Ela mandar mensagem... Se ela mandar, mano, na hora, o aí coração acabou, fica mano. até... Aí acabou. Não, às vezes eu nem tô olhando o celular, eu só vejo no olhar periférico a luzinha assim brilhando, na hora já, você já sabe que é ela. Entendeu? Então, assim, essas coisas são muito difíceis. Eu acho que a gente, principalmente celular, eu acho que no mundo moderno hoje é uma das principais distrações. Então, sim, com certeza. Eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente realmente conseguir viver o presente, mas se você tentar, se você conseguir, na real, você vai ver que, assim, 10, 15 minutos que você mexeu no celular, você pode estar falando com alguém importante, você pode estar trocando com alguém, você pode observar uma coisa no seu dia a dia, que se você tivesse com a cara aqui, você não observaria. Isso falando de celular, mas, cara, tem outras distrações, sei lá, preguiça. Preguiça é uma distração. Mas foi bem pertinente. Você falou, tipo, do celular, eu acho que é o principal dos fatores, eu acho que mantém a gente distraído, eu acredito, porque eu acho que no celular, normalmente, é onde está a nossa rede social favorita, onde está os stories das pessoas que a gente gosta, então eu acho que é natural a gente ficar preso nesse mundo. Tipo, a gente vai pegar o celular, naturalmente a gente está vendo, a gente está entrando num outro mundo, onde são mundos diferentes, assim, tipo, você pode pensar, esse aqui é o real, esse aqui é o virtual, e às vezes o virtual se torna o nosso real, por causa que a gente esqueceu justamente, tipo, de viver o que está ao redor da gente, porque a gente está aí no celular, está rolando feed, tipo, então eu acho que é muito comum a gente acabar invertendo a ordem das coisas, então o celular, assim, pelo menos tratando de mim, assim, eu acho que é um grande fator. Eu pego o celular e realmente eu fico um bom tempo ali, quando eu vejo, tipo, deu meia hora que eu nem percebi. Não, e é muito louco, porque às vezes a gente tá ali e a gente nem tá observando, aliás, a gente nem tá absorvendo algum conteúdo. Cara, quantas vezes você tá lá no celular e você tá passando os stories, e aí você passou uns 10 stories e você não viu nenhum story completo, você só tá realmente fazendo do seu tempo um lixo, porque você não tá aproveitando nada, você não tá absorvendo nada. Às vezes aquilo te dá até ansiedade, porque você vai estar vendo uma vida que você não tem, você vai se comparar com pessoas, você vai ver que seu tempo está passando e você realmente não está usando para produzir nada. Não que a gente precisa ser produtivo o tempo todo. A questão, o ponto não é esse, mas o que você está fazendo? Quais são as páginas que você está seguindo? O que você está consumindo? Porque tudo isso acaba influenciando em quem a gente é. É o que a gente absorve. E nas redes sociais, às vezes, a gente absorve muita informação, muita coisa que, na real, não vai ajudar a gente para muita coisa. Então, se você conseguir tirar um pouquinho dessa principal distração que eu vejo nos dias de hoje, para focar no seu, para fazer algo para você, botar aquele projeto em jogo, falando agora sobre distrações um pouco mais elevadas. Aliás, projetos um pouco mais elevados que às vezes pequenas distrações podem te tirar do seu foco. Então, começa a pensar mais nisso, né? Durante a sua rotina, assim, quais são as pequenas distrações que a gente pode tirar para que a gente tenha um dia mais produtivo, uma rotina mais leve, algo que não vai nos estressar. Porque é tão frustrante, às vezes, você chegar no final do seu dia e pensar, pô, poderia ter feito mais coisa, mas não fiz. Às vezes, na própria academia, um treino que era para ser feito de 1 hora e meia, você vai levar 2 horas e meia, porque a cada série você fica mexendo no celular. Tem um aspecto importante, na verdade, que você até... Foi você mesmo, na verdade, que despertou isso em mim e hoje eu penso muito nisso. Não que é uma coisa que eu faça sempre, né? Mas é uma coisa que eu sempre penso nisso, eu tenho consciência, e até um tempo atrás, se não fosse você mencionar comigo, eu não teria pensado. Que é antes de dormir mesmo, tipo, ficar as horas de tela que você fica ali, assim, é uma coisa que eu acho que entra dentro da distração, porque, mano, você tá tirando um momento do seu sono, e às vezes um momento mais importante ainda, que é o momento antes de você dormir, que é para você pegar um celular ali e tal, e que você, tipo, não se organiza no aspecto de, tipo, ó, vou me concentrar porque agora eu vou descansar, e aí você passa por esse processo. Não, caraca, que eu falei isso? Dá lá. Você que me passou essa parada, mano. Pois visão. Caraca, eu amassei nessa visão. Não, você foi bem pra caramba. E, tipo, você me fez pensar a respeito disso. Porque, assim, e entra no quesito da distração totalmente, por causa que, assim, é um momento importante, você vai descansar. Como você falou, não precisa ser produtivo o tempo todo. Sim. Isso que dormiu, eu acredito que é muito produtivo, porque
O descanso aumenta a produtividade, tem até umas paradas que falam sobre isso. Não tem uma pesquisa que vai falar que dormir faz mal, assim. Não vai Tudo ter. bem que tem traços de depressão, que a pessoa... dada mas, enfim, a proporção é também. outro ponto isso. Mas assim, mas é uma coisa que a gente observa. Assim, se você tem que dedicar as coisas ao devido tempo. Tudo tem um tempo para você fazer uma coisa. E eu falo isso porque é uma dificuldade minha. Tipo, eu não tenho... Isso aí é uma coisa que... Pô, quem me conhece, tá vendo o vídeo, vai falar, pô, ele tá falando essa parada, mas não é uma parada que ele sempre cita que é difícil. Porque é muito difícil. Até hoje eu não consigo, mas hoje eu sou mais consciente. Hoje eu sei mais ou menos quais são os pontos que eu tô pecando, que eu não tô conseguindo, tipo, parar. E, assim, as coisas estão passando, tá correndo o tempo e eu tô me distraindo durante o processo. E hoje eu percebo que eu tô fazendo isso. Entendeu? Às vezes eu olho assim, tipo, tô na cozinha, eu tenho uma mania de deixar tudo aberto. Tá ligado? Eu deixo tudo aberto, assim, mas... Hoje eu faço uma coisa, por exemplo, eu deixo as coisas tudo aberto, mas eu tô fazendo as coisas, daí eu volto. Será que eu fiz alguma coisa, daí eu olho pra trás, tá tudo aberto. Antes eu só ia viver minha vida, ia ter saído de casa e ia ter continuado tudo aberto. Aí hoje em dia não. Tudo aberto. Tudo aberto. Janela, agora, por exemplo... roupa no varal. Exatamente. Hoje em dia não. Hoje em dia, tipo, por exemplo, eu tenho isso. Vou dar um check aí antes de sair, tipo, porque eu já sei que é uma coisa que eu me distraio com facilidade. Então, assim, esse fato de ter que ficar voltar mais ou menos no processo, mentalmente, assim, tipo, visualizar o que eu fiz, faz com que eu mantenha um pouco mais o grau ali, tipo, de objetividade no que eu tô fazendo, daí eu já tenho a distração, mas ao mesmo tempo eu tenho esse tempo de recuperar, entendeu? Então, tipo, me ajuda nesse sentido. Uma solução. Mas pensa se você já, de primeira, já focasse no que você tá fazendo e você não precisasse voltar. Olha o tempo que você economizaria. Olha os neurônios que você economizaria de ter que voltar tudo. Nossa, mas será que eu fechei isso? Será que eu fechei aquilo? Então, tipo, se você fizer prestando atenção, você não vai precisar gastar esse tempo voltando tudo, tá ligado? Sim. E aí isso me leva já a uma outra parada, que agora é falando sobre distrações para questões maiores. Agora a gente vai falar de sonho, agora a gente vai falar de propósitos, de objetivos na vida. E há grandes distrações. O celular talvez ele pode ser uma grande distração, talvez, pelas proporções que tomou hoje em dia. Mas há outras distrações. Há distrações como pessoas, há locais. Às vezes, algum local não te faz bem. E você insiste em estar naquele local. Com pessoas que, às vezes, não... A ideia não bate. Não. A ideia aqui não é falar que alguém é ruim ou não. Às vezes, só a ideia não bate. O local não bate com você. A energia não é a mesma. Não é o local onde você gostaria de estar. Mas, às vezes, parece que a gente insiste em estar em locais e com pessoas que não é pra gente. E aí, o quanto isso pode te tirar do foco, o quanto isso te tira de quem você realmente é, dos seus objetivos, da sua estrada. Você lançou um álbum agora, R&B Era, né? Falando muito sobre amor. E eu tô sentindo esse clima de amor, né? Com os nossos amigos. Cara, é incrível. Só abrindo outro parênteses aqui. Os amigos todos começaram a conhecer pessoas juntos, assim. A gente, num curto espaço de tempo, conhecemos pessoas que realmente agregam na nossa vida, que nos fazem muito felizes. Então, é muito louco quando você está perto. Agora, olha a outra perspectiva. Quando você está perto de pessoas que realmente te inspiram, extraem o melhor de você, parece que tudo começa a fluir melhor. Por isso que eu também penso que pessoas e locais podem ser uma distração, podem estar tirando o seu potencial. Às vezes a gente acha que não, mas, cara, total certeza, assim. E aí eu queria saber de você, inclusive, o que você conseguiu identificar como uma possível distração durante a sua criação do seu álbum, mas que você conseguiu evitar e pular isso. Inclusive, assim, tipo, aproveitar até mesmo fazer aquele merchan muito bacana, por causa que acabou de lançar a faixa Melhor Assim. Eu, o Muzin e o Predelo. Nós lançamos uma música aí, tipo, muito legal, tipo, já tô notando uma movimentação muito bacana. Quero agradecer, inclusive, a todo mundo que tá assistindo e tudo mais. Ao decorrer do ano, vão lançar mais músicas, vai ser música até o mês de novembro, né, onde vai lançar o álbum, vai ser uma faixa por mês. Aproveitar que, tipo, que tem esse espaço pra gente poder falar sobre. Por favor, meu parceiro. Mano, até porque R&B, né, nós somos os caras do R&B, né, então, tipo, acho que não faz total sentido a gente, tipo, citar, assim, uma parada que a gente tá produzindo, que a gente tá fazendo. E que fala sobre amor, R&B exatamente, tipo, falar totalmente sobre isso. E os processos de distração, na verdade, é até um pouco difícil falar. Eu tava até falando com os moleques lá atrás, mano. Porque... Caraca, a conversa foi boa lá, hein? Ainda bem que lá ele não passa, não tá suave. Porque, tipo... Mano, e pior que a conversa ela foi profunda, mano. Porque bastante, justamente, né? A gente tava falando sobre o processo
de criação e também uma coisa que eu tenho, assim, que eu, com o tempo, assim, eu tô entendendo um pouco, que é o hiperfoco. Então, tipo, eu sou uma pessoa que, quando eu foco numa parada, eu fico muito imerso nisso. E o R&B Era aconteceu justamente isso. Foi um processo muito natural, onde, tipo, eu entrei dentro desse universo e a partir de que eu comecei a escrever, tipo, na verdade, eu comecei a primeira música de 2021. Só que o projeto não existia. Eu comecei a gravar músicas voltadas para isso. Só que ainda não era um projeto concreto, tipo, era uma coisa que eu fazia e tal, porque eu, pô, curtia, né? Tava escrevendo uma parada diferente. Só que a partir, assim, que as coisas foram começando a acontecer, eu fui gravando mais voltado para esse propósito. Volta até numa das coisas que a gente aborda aqui no nosso podcast, que é sobre propósito. Daí, mais ou menos, eu tive esse processo onde eu entrei nisso, foi uma imersão de fato, e aí surgiu o R&B Era, mais ou menos eu fui casando com a minha personalidade, e aí, né, momento assim, tipo, eu não acho que eu me distraí, mas eu acho que eu tive dentro disso, assim, alguns processos criativos que precisaram ser entendidos com o tempo. Então, por exemplo, tava escrevendo as músicas assim, às vezes eu ficava mais ou menos numa questão, será que essa música tá muito parecida com a outra? Será que eu usei uma melodia que tava igual àquilo que eu tava fazendo? Então, tipo... Caraca. Então, daí foi uma coisa assim que é de se pensar. Eu acho que às vezes a gente até chega a ser meio mais criterioso do que o necessário. Mas eu pensava, né? mas eu pensava muito nisso. Será que não sei se chega a ser ou não uma distração, mas foi um processo onde que eu me perguntava o tempo todo. Eu acho bom. Um álbum assim, ele é completo. São muitos projetos que é um projeto só. Então tem que ter similaridade, mas ao mesmo tempo não pode ser o mesmo. Entendi. Então, ao mesmo tempo, eu ficava muito nisso, assim, tipo, não sei se enquadra como uma distração, mas eu parava um pouco e falava, tá, mas será que tá na proporção certa? Então, isso era um processo que me fazia parar, tipo, né, calmou. Me fazia, tipo, entrar muito nessa questão. Cara, você trouxe um ponto perfeito, porque eu a todo momento trouxe distrações externas, mas aí você trouxe uma interna. A distração está na nossa cabeça, às vezes, está no nosso pensamento, está no nosso perfeccionismo. Eu acho que isso pode sim ser considerado uma distração a partir do momento que isso vai te tirando do foco. Então, o foco era encontrar a similaridade. Eu acho bom a gente verificar se não tem caminhos ali que às vezes podem te tirar dessa similaridade, mas sem esquecer de continuar focando no que você tem que fazer, no projeto que você tem que entregar. Porque às vezes a gente fica tão perfeccionista com as coisas e aí a gente acaba que a gente não faz nada, a gente fica parado, porque a gente quer tudo muito perfeito. Só que as coisas, elas não são perfeitas. Nada é perfeito. Então, a gente às vezes procura tanta perfeição e aí deixa de entregar o resultado, deixa de tomar ação. E aí, não entregar também não é perfeito, né? É uma imperfeição, entre aspas. Eu acho que a gente também cria distrações, eu acho que é uma parada na nossa cabeça também. Então, às vezes não é algo que vem do externo, às vezes pode ser algo que está dentro de você, que está te distraindo do seu foco, do seu objetivo, do seu sonho. Insegurança pode ser considerada uma distração também, eu acho. Também. A insegurança, principalmente, às vezes ela pode te impedir de ir em locais onde você poderia estar, que poderia te trazer boas conexões, se conectar com pessoas, ser quem você é, independente do que as pessoas vão achar ou não. Isso é um ponto muito importante. Então, eu acho que no final acaba que está tudo meio que interligado em relação a isso. Total. Então, a nossa abordagem hoje foi mais para trocar essa ideia mesmo em relação à distração, começar a observar melhor a sua rotina, o que está te distraindo de completar as tarefas que você tem que fazer na sua rotina e o que está te distraindo de conquistar o seu maior sonho, o objetivo final, o seu propósito, identificar isso e combater isso. Eu acho que quanto antes a gente combater isso, mais feliz a gente tem de ser, mais objetivos a gente tem de alcançar. Então, não percam o foco, não deixem que as pessoas tirem você do seu foco ou dizer que você não consegue. Não seja um inimigo também, que eu acho que o nosso maior inimigo às vezes somos nós mesmos. Sim. A gente coloca empecilhos, a gente que é inseguro com nós mesmos, às vezes ninguém coloca na nossa cabeça, às vezes já está na nossa cabeça, por algumas coisas que às vezes a gente absorve. Então é sempre importante identificar quais são esses pontos de estresse, esses pontos de desfoco, de distrações, e quanto antes você combater eles, enfim, mais sucesso a gente vai obter. Certo, poeta? É isso. Certo, meu mano? É isso. Quer falar mais alguma coisa, meu parceiro? É isso, eu acho que foi o checkpoint de hoje. Acho que você foi muito assertivo. E eu queria reforçar isso. Tenha um foco. Faça uma parada acontecer. Porque... Foi mal. Você acabou de falar, tem um foco. Já é. Vamos encerrar por aqui já. É isso. É isso, rapaziada. Mais ansiedade, menos
Mais foco, menos ansiedade. Tamo junto.